A paz do Senhor, queridos. Que bom que nós estamos reunidos aqui mais uma vez na presença do Senhor. Quantos estiveram aqui ontem? Deixa eu ver. Aleluia. Quantos não estavam aqui ontem? Temos alguns. Glória a Deus. Ontem nós refletimos um pouco no texto de 1 Samuel, capítulo 16, que dá o tema dessa conferência, desses dias. Nós temos refletido sobre as aparências enganam. E ontem, refletindo sobre o texto de 1 Samuel, a gente viu como Deus repreende a Samuel, porque Samuel se encantou com a aparência de Eliabe. Mas, na verdade, Deus queria levantar a Davi. E nós conversamos um pouco sobre isso, falando que Deus não olha a aparência, Deus não se impressiona com a nossa aparência, mas com a totalidade do nosso ser, aquilo que vem de dentro para fora, aquilo que transborda a partir do que somos realmente. E também falamos um pouco sobre a nossa dura realidade, de vivermos viciados na aparência. Estamos vivendo um tempo que mais do que nunca valoriza o que parece, mas não é. É tão interessante que quando o legítimo perde lugar para o falso. Eu não sei se vocês já ouviram uma expressão tipo, você vê uma flor muito bonita, uma orquídea, por exemplo. Você chega num lugar e uma orquídea está ali, linda, aí a pessoa toca a orquídea e fala, uau, parece de plástico. Não é assim? Você vê uma menina muito bonita, você fala, que linda, parece uma boneca. Então, quer dizer, não é a boneca que parece uma menina, não é a flor de plástico que parece uma de verdade. A gente inverteu o valor das coisas. A gente olha o que é bonito de verdade e o valor que a gente agrega a isso é aquilo que parece ser, mas não é. Então, ontem a gente falou sobre isso. E hoje, a grande pergunta da noite de ontem é porque a gente, no verso 7 de 1 Samuel 16... a gente fala que o Senhor fala então para Samuel, não olhe para a aparência, Samuel, não atente para a aparência, porque eu olho o coração, e eu tenho rejeitado ao coração de Eliabe. Então a grande pergunta de ontem é, será que o Senhor tem aprovado o nosso coração? Será que nós temos passado pelo crivo do Senhor, ou nós estamos vivendo só de parecer cristãos, parecer espirituais, parecer que fomos transformados, e na verdade somos apenas uma casca, sepulcro caiado, né? E hoje eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, em Gênesis capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 até o verso 16. Gênesis 4, a partir do verso 1. O texto bíblico diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim e disse, alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim, por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei. Eu sou o guardador do meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber
da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Essa história é conhecida e clássica. O primeiro assassinato em família. Quando a gente olha para a palavra de Deus e a gente observa as histórias que são contadas, elas não estão aqui só para preencher páginas. Elas não estão aqui como histórias aleatórias e sem propósito. Deus reuniu essa coletânea e inspirou homens que escrevessem, registrassem os acontecidos, para que essas histórias nos ensinem, nos encorajem, nos advirtam. E hoje a gente vê, atrás dessa busca pela aparência, a comparação. Ontem nós falamos um pouco sobre o nosso relacionamento com Deus. Não dá para a gente esconder de Deus um coração desaprovado. A gente pode enganar aos outros, enganar a si mesmos, mas de Deus a gente não zomba e não engana. A Ele a gente não engana. Nós vamos prestar contas diante de Deus do nosso próprio coração. Mas como que está o nosso relacionamento com o outro? Hoje de manhã nós tivemos um bate-papo aqui. E a gente teve esse bate-papo porque a coisa mais importante para Deus são relacionamentos. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem para se relacionar com Ele, para viver em comunhão com Ele. Quando a gente fala de adoração, que o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, Deus não está procurando pessoas que fiquem bajulando Ele. Os anjos adoram antes que nós fôssemos criados. Eles estão incessantemente diante do trono de Deus, dizendo: santo, 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 santo. Eles não se cansam, eles não desafinam. Adoração fala de um amor extremo. Adoração fala de comunhão. Adoração fala de Deus na vida. Adoração fala de relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Mas a gente aprendeu a viver na superfície, nos nossos relacionamentos. E é assim também com o Senhor. E o Senhor quer curar os nossos relacionamentos. A partir do momento que nós somos reconciliados com Deus, o que Jesus veio fazer? Por que Jesus encarnou, morreu e ressuscitou? Para nos reconciliar com Deus. Nós havíamos pecado, o homem pecou, se divorciou de Deus, se separou de Deus. E Jesus veio reconstruir a ponte. Jesus veio religar aquilo que havia sido interrompido. Então, quando a gente fala, você foi salvo, significa, você voltou a viver para a glória de Deus, para a comunhão com Deus, para conhecer a Deus e para torná-lo conhecido. E não mais viver à mercê do seu prazer, da sua vontade, dos seus sonhos, dos seus planos, mas viver a plenitude, a alegria, o contentamento de viver o plano de Deus para a sua vida. E à medida que a gente experimenta essa comunhão com Deus, a gente é curado. E onde essa cura se manifesta? Nos nossos relacionamentos interpessoais. Gente, não adianta você ter muito dinheiro, você ser bem-sucedido na sua profissão, se todas as suas alianças são quebradas, se todos os seus relacionamentos são problemáticos. Você pode estar cheio de dinheiro no bolso, se você não tem com quem compartilhar, a vida não tem sentido. Você pode estar no lugar mais bonito do mundo, se você não tem com quem dividir essa alegria, é tudo sem graça, sem cor. Eu costumo dizer que o que torna os lugares especiais são as pessoas.
Você pode ir num lugar lindo, maravilhoso, com toda a estrutura. Se você é maltratado lá, você nunca mais vai querer voltar naquele lugar. Em contrapartida, você pode ir no lugar onde falta tudo, mas sobra amor, sobra generosidade, sobra alegria, sobra gentileza. Aí você quer voltar. Não é assim? São as pessoas que fazem a vida ter significado. Por isso que Deus instituiu a igreja, para a gente ficar juntos. É um lugar difícil? É um lugar difícil. A igreja é o lugar da gente exercitar o amor, o perdão, a misericórdia, a compaixão. Assim, como é que a Bíblia fala? Como o ferro ao ferro se afia, assim o homem ao seu companheiro. É nessa convivência diária com a imperfeição do outro que nós somos aperfeiçoados. É nessa convivência diária que a gente exerce misericórdia e que também somos alvo de misericórdia. Mas nós estamos vivendo um tempo tão doente que o que está sendo corrompido? Os relacionamentos. Divórcio, bombou. Agora o mote é, a fila anda. Não é assim? Eu estou casada aqui, mas se começou a encher muito a minha paciência, não serve mais aos meus interesses, bora lá, a fila anda. Não é assim não, gente. Relacionamentos, eles experimentam estações. O verão, a primavera, mas também tem o outono e o inverno. Eu acho tão lindo quando Jesus ensinava e ele dizia: observai as aves do céu. Olhe para os lírios do campo. Ele fazia comparações do tipo, o joio e o trigo, a semeadura e a colheita. E ela, como é que é o seu nome? A Fran disse que Deus fala com ela quando ela olha para o céu, não é isso? Ontem ela falou isso aqui. Deus fala comigo também, Fran. E Deus me ensina através da natureza. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quando você olha a obra de arte de um artista, ontem, enquanto a gente ministrava, o rapaz pintou. E o que ele manifestou aqui nesse quadro? Ele manifestou nesse quadro o que está no coração dele. É um coração. É um coração não no jeito romântico de ser, mas é o órgão mesmo. Está aqui os vasos, é um coração. E um coração cheio de flores. Isso mostra o que ele estava sentindo ontem. O artista manifesta aquilo que está dentro dele. Então, um compositor, por exemplo, se ele está passando por um momento difícil, de fossa, ele vai compor música de fossa. Se ele está feliz, está alegre, ele vai compor música alegre. O artista manifesta aquilo que está dentro dele. E isso é inerente ao artista, sendo cristão ou não cristão. Tá bom, gente? Inerente ao artista. Eu me lembro que, outro dia eu ouvi uma música do Chico Buarque. E eu acredito que tenha sido o Chico que compôs. E aí eu fiquei, meu Deus, como é que essa música foi construída assim? Como é que esse cara é inteligente desse jeito? Mas é uma música tão triste, tão depressiva, porque é uma música que fala do divórcio. Então, a letra da música fala uma coisa assim: eu vou te deixar a medida do bom fim, não me valeu. A medida do bom fim é aquela fitinha do Senhor do Bom Fim que as pessoas usam para dar sorte, né? E ele fala na música: eu vou te deixar a medida do bom fim, não me valeu. Eu fico com os discos do Pixinguinha assim, o resto é seu. E aí ele começa a descrever o fim de uma relação. Aceite uma ajuda do seu futuro amor para o aluguel. Aquela aliança que você empenhou ou derreteu. Gente, a música é uma obra de arte em termos de poesia, mas ela retrata uma realidade tão dura, que é o divórcio, que é a separação das pessoas. E eu fui buscar entender por que estava compondo aquilo. Naquele momento histórico do Brasil, nunca aconteceu tanto divórcio. Era uma coisa que estava acontecendo. Fazia parte da história das pessoas. Talvez o artista que compôs também estava passando por isso. Então ele retratou na canção aquilo que estava dentro dele. E Deus não é diferente. Deus é o artista mor. Ele é o primeiro dos artistas. Então, quando a gente olha para o céu, a gente olha como as plantas crescem, a gente olha o ciclo da vida, como ele segue, os predadores.
A ordem que existe na natureza, isso é a manifestação de quem Deus é. Deus não é a natureza, Deus é Deus. Mas a obra de Deus manifesta o que está dentro dele. Por isso, tantas vezes Jesus falou, observa, aprende com os lírios do campo. Olha para o lírio. Por que você está preocupado com o que você vai vestir, com o que você vai calçar? Nem os reis, em toda a sua glória, se vestiram como os lírios. Deus veste os lírios do campo, muito mais Ele vai fazer por você, que foi criado para ter um relacionamento com Ele. Por que você está preocupado com o que você vai comer? Olha para as aves do campo. Elas não semeiam, elas não colhem, mas Deus as sustenta todos os dias. Então aprendam a confiar. Se Deus trata assim a ave, se Deus trata assim a erva, se Deus trata assim o lírio, quanto mais Ele vai cuidar de você. Confia, acredita. Deus cuida de você, Deus se importa com você. E a gente vê essa manifestação. E quando a Bíblia fala que Deus vinha estar com o homem toda viração do dia, toda vez, gente, que eu olho para um pôr do sol, e eu me lembro que o pôr do sol nunca é igual ao outro. Que todo dia Deus desenha um pôr do sol novo. Que as nossas impressões digitais não se repetem. Olha, bilhões, bilhões de pessoas que já viveram, que vivem, que vão viver. Não tem identidade igual. Que Deus é esse? Fala de um Deus enorme, mas que se importa com o individual. Que magnífico. Que magnífico. Então, quando eu olho para a viração do dia, é como se Deus estivesse me olhando da persiana, dizendo, hello, estou aqui, papai está aqui. Eu olho para aquelas cores, para aquela ordem de nuvens, e eu penso, nunca mais vai se repetir igual. Esse é o único. É como se Deus estivesse mandando um beijo para mim, me lembrando, e eu continuo vindo toda a viração do dia. Quando a gente vê essa manifestação de quem Deus é, dos planos que Ele tem, que nós somos amados, nós temos um propósito, e a gente observa a ordem das coisas, por que a gente tem que cair na indiferença? A vida passa por nós e a gente nem percebe. Quantos pôr do sóis você nem percebeu? Quantos abraços você não deu? Quantos eu te amo você não falou? E quanta comparação nós sempre temos em relação ao outro. A gente olha para a vida do outro no Instagram e no Facebook e fala, essa pessoa não tem problema. Mentira. Todos nós temos problemas. Todos nós temos áreas de vulnerabilidade. Todos nós temos desafios a serem vencidos. Todos nós. Mas a gente costuma olhar para uma pessoa e a gente olha a imagem. Porque, gente, a gente não sai compartilhando problema com qualquer pessoa. Não é assim? Isso não é um problema, você não sair falando dos seus problemas para todo mundo. Esse não é o problema. O problema é a gente vender uma imagem de que a gente nunca tem problema. Isso é uma doença do nosso tempo. Você não tem problema, você não tem dívida, você é rico, você é poderoso, você usa a bolsa de marca, você nunca cai do salto, você nunca escorrega, você nunca come arroz, feijão e ovo frito. Todo mundo printa o prato de salmão com alcaparras. Mas ninguém posta arroz, feijão e ovo. Por que não, se é uma comida tão gostosa? Porque não cai bem. Vai falar que eu sou pobre. Por que não repete roupa? Roupa, se não fosse para repetir, gente, era de papel. Mulher tem essa neura. A gente vai num casamento, compra um vestido novo. Aí, daí um mês, vem de novo. Bem, tem que comprar outro vestido porque tem outro casamento. Mas você não comprou um vestido de casamento no mês passado? Não, mas as mesmas pessoas que estavam no casamento do fulano vão estar no casamento do ciclano. E o que tem? O vestido custou caro. Não, mas eu não posso repetir. Por que eu não posso repetir, gente? Porque vão pensar o quê? Que você é pobre? Você é. Por que a gente quer vender um peixe falso, gente? Glória a Deus, você teve dinheiro para comprar outro vestido.
E roupa boa é a roupa que você repete, 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 repete e repete. Quanto mais você usa aquela roupa, mais barata ela sai. Você não pensa assim, não? Eu penso. Quanto mais eu uso essa roupa, mais barata ela sai para mim. Custo-benefício. Que bobagem é essa? Ah, porque o mundo não é padrão. O mundo não é o nosso padrão. Eu posso repetir roupa, eu posso pegar o vestido de festa e eu posso alegremente repetir o vestido de festa no outro casamento. Aí se chega aquela sua amiga com humor ácido e fala assim, ai querida, você está com a roupa do casamento do fulano? Já aconteceu comigo. Eu falo, claro, roupa boa é para a gente usar, querida. Você não tem que ter vergonha não, querida. Você vai ficar endividado para agradar o outro que nem gosta de você. Que quem gosta de você vestido de jornal. Não é não? Mas a gente entra na vibe do mundo. E o apóstolo Paulo nos advertiu. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você. Às vezes nós não experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós, porque nós estamos na forma do mundo. A gente pensa como o mundo, a gente tem cheiro de mundo, a gente age igual ao mundo. Todo mundo faz, porque todo mundo está indo para o abismo, não significa que você tem que ir também. Por isso que seguir a Cristo, na maioria das vezes, é ir na contramão. A multidão está indo para lá e você está indo para lá. A multidão não repete roupa, você repete roupa. A multidão não exerce generosidade para com o próximo, você exerce generosidade para com o próximo. A multidão não compartilha, você compartilha. A multidão não gosta de relacionamento tete a tete. Se tranca no seu mundo e vai para o virtual. Quem te encher a paciência, bloqueia ou deleta. Mas você é chamado para ser um seguidor de Cristo. E Cristo se envolvia com pessoas. Jesus sentava com a galera, e a galera do mal, galera sinistra, e era criticado por causa disso, mas ele falava, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Agora, o lindo, Jesus se assentava com os pecadores, e nenhum deles permanecia como estava. Tem uns crentes aí, que vai para o boteco, toma todos, não, eu estou fazendo igual Jesus, estou me sentando com os pecadores. Mas se os pecadores não estão mudando, querido, pula fora, vai buscar Deus primeiro. Porque está faltando alguma coisa ser derramada na sua vida, na vida do pecador, entendeu? Todos nós somos pecadores. Mas se nós conhecemos a Jesus, a gente tem a fonte da água da vida plantada dentro da gente. E a promessa é, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, e eu serei nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ou seja, a vida de Deus em você vai saciar a sede de outros. Mas isso não se dá pelo virtual. Isso não se dá pelo telefone, isso se dá olho no olho, isso se dá tendo comunhão, relacionamento. Relacionamento é chato, relacionamento é difícil, relacionamento dá trabalho, mas é relacionamento que salva, relacionamento é que nos resgata. Tem muita gente que está pondo fim à própria vida, porque não tem relacionamento. Conhece o mundo pela internet, mas não tem ninguém capaz de ouvir sem julgar. As pessoas hoje estão prontas a dar opiniões. E no relacionamento a gente precisa de alguém que saiba simplesmente ouvir, abraçar, falar, eu estou com você. Quando a gente olha para esses dois irmãos, Caim e Abel, a gente vê que esse pecado aqui está rolando até hoje. Irmãos, criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, criados do mesmo jeito, no mesmo ambiente, frutos do mesmo DNA, e no entanto tão diferentes. Eu e João temos 4 filhos, nenhum é igual ao outro, é impressionante. Eles foram criados com os mesmos valores, os mesmos conceitos, estudaram na mesma escola, tiveram as mesmas oportunidades, frequentaram a mesma igreja, e, no entanto, cada um escolheu um caminho.
É impressionante como um reage de um jeito e o outro reage de outro. Como a vara funcionou para um e para o outro fez o efeito contrário. Porque Deus nos fez únicos. Nós somos únicos. Então, por que a gente tem que querer ser outra pessoa? Querer ter o que a outra pessoa tem? A comparação está acabando com a gente. Por que a gente, quando a gente quer ser o outro, a gente deixa de ser a gente? Quando eu olho para Caim, e alguns estudiosos da Bíblia dizem que por que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim? Porque Abel ofereceu da carne, era um prenúncio do sacrifício, do sangue, e não sei o quê, não sei o quê. Por isso que Deus não aceitou o sacrifício de Caim, porque ele ofereceu hortaliças do fruto da terra. Eu não acredito nisso particularmente. Os estudiosos podem até estar certos, mas são tudo especulações. Na verdade, a gente é tudo um bando de especulador, porque a verdade mesmo, quem detém ela absoluta, plena e limpinha é Deus. Né? A gente vai seguindo as pistas o mais próximo possível da coerência, observando quem Deus é, como Ele age. Toda a palavra de capa a capa vai te dando, as coisas vão casando, né? Vão combinando, para não nascer as heresias que nascem por aí. Então faz tudo muito sentido. Mas eu acredito que não, porque quando o texto descreve Abel e Caim, diz que um foi feito pastor de ovelhas e o outro foi feito lavrador. Foi Deus que deu a habilidade para cada um deles. Cada um deles tinha uma habilidade diferente, que não concorre. A gente precisa tanto de carne, quanto precisa de hortaliça. Então, não são atividades que disputam, que concorrem. O problema é, mais uma vez, a motivação do coração. Quando a gente olha para o texto nos diz que Abel ofereceu das primícias. Abel ofereceu o melhor. E em relação à oferta de Caim, diz que ele ofereceu uma oferta ao Senhor. Mas quando descreve a oferta de Abel, diz que ele ofereceu as primícias, o melhor. Então, o que Deus aprovou e desaprovou foi a motivação do coração. Abel estava dizendo, o que eu sei, o que eu tenho, o que eu posso, é teu. O meu melhor é teu. E Caim estava dizendo, falou Deus, o Senhor me abençoou, fica feliz com isso aí. E quantos de nós somos Caim, né? A gente critica Caim, mas a gente também dá para Deus o que sobra. Você passa um tempão na internet e fala que não tem tempo para orar. Tremendo cara de pau, né? Tempo a gente tem, mas a gente dá o nosso tempo para aquilo que é prioridade para nós. E aí a gente tem tempo para namorar, a gente tem tempo para o salão de beleza, a gente tem tempo para a internet, a gente tem tempo para ver o filminho, comer a pipoca, mas não tem tempo para orar, para ler a Bíblia, para buscar a Deus, para vir nos cultos de oração. Todo mundo quer vir no culto que promove prazer, o culto que promove entretenimento. Vai ter um cantor bacana, vai ter uma pregadora de fora, que legal, vamos lá. Mas quando reúne a galera da igreja para orar às 5 horas da manhã, aí você fala, Deus, estou afim não. Caim. A síndrome de Caim. A gente dá o que sobra, o que dá. O que dá. O exemplo clássico, a oferta. Vamos reunir, vamos levantar uma oferta? Vamos. Aí a gente fica catando as moedinhas no fundo da bolsa. Eu só tenho uma nota de 50 e uma de 2. Você tem dúvida? Não, é a de 2. Mas no salão de beleza, você faz pé e mão e paga 50. Sem chorar. Né, mulher? Isso mostra quais são os nossos valores, se nós somos Caim ou somos Abel. Mas o problema é que, além de ser Caim, a gente fuzila os Abel. A gente continua matando os Abel. Lá, por que Deus está usando fulano? Por que Deus levantou ciclano? Fulano insuportável, hein? Está fazendo sucesso. Eu estou aqui, ralando na igreja, Deus me honra. Deus não dá asa cobra, bem. Deus levanta que pode ser levantado. Se Ele não te levantou, você pode ter certeza, Ele está cuidando de você. Porque se Ele te levantar, Ele te perde. Tem uns caras aí que estão se perdendo. Começaram como Abel, mas viraram Caim na metade do caminho. Como é que estão os nossos relacionamentos?
Nós somos Caim, a gente continua matando. A gente não mata hoje literalmente com a faca, mas a gente mata com a língua. A gente senta para falar mal do irmão. A gente senta na roda da nossa mesa e vai comendo o pastor com palitinho. Você viu? Todo mundo na mesa de domingo. Você viu o que o pastor fez hoje? Diz a mãe. Aí o pai fala, não aguento mais isso, eu estou cansado dessa igreja, eu acho bom a gente procurar outra igreja. E os menininhos ficam assim. Aí quando cresce, vira adolescente, fala assim, vou para a igreja não, para quê? Tudo hipócrita. Todo mundo falso, todo mundo fala mal de todo mundo. Mas aprendeu em casa. Aprendeu com o papai e com a mamãe. A gente fala mal do outro, a gente mata o nosso irmão com a nossa boca. As aparências enganam. Vou dar um exemplo aqui. Então eu falo do que eu conheço. Não vou falar do que eu não conheço. Nós estávamos gravando o CD de 10 anos de comemoração do Diante do Trono. Para quem não sabe, eu fiz parte do Ministério Diante do Trono durante 13 anos. E nós estávamos gravando e uma irmã da nossa igreja, é uma joalheira, uma designer de joias, muito famosa, muito bem sucedida. E ela quis que nós usássemos as joias que ela desenha na gravação. Foi no Via Funchal, em São Paulo. E os brincos que a Ana usou, que todas as mulheres do vocal usaram, era da Ana Márcia. Gold Design, que chama. E umas joias maravilhosas. A gente ficava com a consciência pesada quando usava, porque eu pensava, meu Deus do céu, não deixa eu perder esse brinco não, senão eu vou ter que vender meu olho para pagar. Um brinco dela, colocou no meu brinco, Helena, você vai usar esse brinco? Tá bom. Custa 13 mil reais. Oh, não. Deixa isso, eu perder, estou fulminada. Mas, enfim, nós gravamos no Via Funchal, todo mundo usava. Quando acabava a gravação, a gente devolvia as joias, né? E apareciam os créditos da Gold Design e tal. Era uma espécie de permuta para propaganda. Mas a Ana Márcia, uma mulher de Deus, o coração em Deus e tudo. Quando acabou a gravação, ela pegou os brincos que a Ana usava, que eram os mais caros, os mais bonitos. Quem vê o DVD vê o tamanho dos brincos. Aquilo é pedra preciosa e ouro de verdade. E falou para a Ana, Ana, eu queria fazer uma coisa. Eu queria te dar esses brincos de presente pelos 10 anos do ministério. E a Ana Paula falou assim, eu não posso aceitar. Ela falou assim, imagina, Ana, não faça essa desfeita para mim. Eu quero te dar esses brincos. E a Ana falou assim, Ana Márcia. A Ana olhou nos olhos da Ana Márcia. Por favor, não faz isso comigo. Não me exponha dessa maneira. Porque eu posso passar a acreditar que eu mereço. E eu não mereço. Tudo que Deus fez nesse ministério foi pela graça dele. Por favor, não me tenta. Eu agradeço o seu coração. Eu agradeço o seu amor. Mas eu não posso aceitar esse presente. Ana Paula, como toda mulher, gosta de joia. Mas ela sabia que aquilo podia ser nocivo para o coração dela. Quando nós gravamos o Preciso de Ti, vendemos 1 milhão de cópias. Ana Paula morava num apartamento de aluguel. E a mesa de cabeceira dela era uma caixa de fruta, um caixote de fruta, que ela forrava com um paninho. Muita gente acha que a Ana Paula é rica. Não é. Todo o dinheiro que ela ganhou, ela investiu em missões. As aparências enganam. Ela está bonita, ela está bem vestida, ela tem uma voz que não te agrada, porque é aguda demais, e as pessoas falam, ai, que menina nojenta, que menina metida, que menina chata. Ela é uma mulher de Deus. E o muito que eu aprendi com o meu cristianismo foi olhando a vida da Ana. Ela é perfeita? Não é. Mas eu também não sou. Nenhum de nós é. Mas eu vejo um coração de serva, um coração que renunciou, um coração que abriu mão. Nós podemos gravar todos os CDs do Diante do Trono, do Crianças Diante do Trono, e fazer todas as entradas francas, exceto a gravação de Recife,
Em todos os DVDs do Diante do Trono, primeira equipe, primeira formação, todos os DVDs, foi entrada franca, o povo podia vir quem quisesse, mas a estrutura custou dinheiro, a gravação custou dinheiro, transportar esse bando de gente de avião custou dinheiro. E de onde que saiu o dinheiro? Porque a Ana abriu mão dos direitos autorais dela para sobrar dinheiro, para produzir mais material e mais DVD e mandar para a Índia o que sobrava. Quantas meninas foram tiradas da prostituição pelo Ministério Diante do Trono? Então é muito fácil agora as pessoas ficarem criticando, porque a Ana combate a ideologia de gênero publicamente. Pois é, minha irmã perdeu a cabeça. A gente não conhece. A gente só escuta falar. E a gente propaga mentiras como se fossem verdades. Eu estou aqui pintando a Ana Paula como uma santinha? Não, eu estou querendo mostrar para você da perspectiva de quem está de dentro. Eu vi a Ana fazendo coisas que vocês nunca vão saber, e ela ia ficar brava comigo se eu contasse. Mas que prova que ela tem um coração totalmente rendido a Deus. Não confie em tudo que te contam sobre os ministros. Não acredite. E dê para eles o benefício da humanidade, porque o ministro de Deus, mesmo sendo ministro de Deus, ele é humano, ele tem dias ruins. Ele comete equívocos, ele fala bobagem sem querer. Ele erra. Mas nós não somos aptos a ser juízes uns dos outros. E quanta condenação a gente traz para a nossa vida quando a gente fala demais. A Bíblia diz que nós comeremos do fruto das nossas palavras. Então, às vezes, você pensa que Deus não está te abençoando, o diabo está se andando na sua vida, o demônio se levantou. Não, é você que está colhendo. Chegou o tempo da colheita, a conversa fiada que você teve lá no passado, a maledicência que você exercitou, a vez que você matou o seu irmão. Você está colhendo. Deus executa juízo sobre Caim. Mas antes de executar o juízo, gente, vocês olharam no texto o que Deus fez? Deus chama Caim. Deus percebe que Caim ficou ressentido com o irmão. O que o irmão tem com isso? Foi ele que errou. Foi a oferta dele que foi rejeitada. Foi Deus que rejeitou. Abel não tem nada a ver com o processo. Abel está vivendo a vida dele, oferecendo a oferta dele. Mas Caim vai lá e ficou bravo com quem? Com Abel. Passou a ter ódio de quem? De Abel. Passou a projetar a sua frustração em Abel. Deus olha para Caim e fala assim: por que descaiu o seu semblante? O que aconteceu? Era hora de quê? Dele confessar. O Senhor, sabe o que aconteceu? Eu estou bravo, Senhor. Vou abrir meu coração. Você é Deus, o Senhor já sabe, não sabe? Mas eu vou falar. Eu vou falar. Deus, eu estou por aqui, ó. Poxa, eu vim, ofereci minha oferta bonitinho. Por que o Senhor aceitou de Caim e não aceitou a minha? Talvez fosse o momento de Deus confrontar em amor Caim. Sabe por quê, meu filho? Deixa eu te falar, cabeção. Abel me entregou com toda a motivação do coração dele. Ele pegou as primícias, cara. Você pegou o resto. Dá uma repensada. Vamos conversar, filho? Né? Talvez ele não, foi mal aí, Deus. É mesmo, hein? É mesmo, foi mal. Tá bom, vou repensar, vou melhorar. Da próxima vez é melhor. Não, mas ele falou assim: por que descaiu o semblante? Não falou, não confessou, ocultou. Aí Deus já falou: ó, presta atenção, o pecado está aí batendo na sua porta, ó. Olha aí o que está acontecendo no seu coração. Olha o diabo aí, ó, à porta da sua casa. Cabe a você dominar o desejo que está no seu coração. Ele ouviu? Não ouviu. Foi lá e matou o irmão. Depois que matou o irmão, veio. Deus falou: quer Deus, seu irmão? Você acha que Deus não sabia? Na frase seguinte ele diz: o sangue do seu irmão clama. Mas Deus estava dando uma chance novamente para Caim. Caim podia ter falado: Deus, fiz uma besteira. Deus me perdoa, Deus, eu perdi a cabeça, eu dei vazão para minha raiva, Deus me perdoa, eu matei o meu irmão. Quem confessa, quem se arrepende, Deus é um Deus justo. Certamente ele ia exercitar juízo, a colheita viria, mas não com a severidade que foi aplicada. Mas Caim admitiu? Não. Ainda deu uma resposta mal criada para Deus. Acaso sou guardador do meu irmão? Gente,
Nós temos o espírito de Caim em nós. As coisas começam a sair do jeito diferente do que a gente espera. Quem que a gente culpa? Deus. Mas o senhor não fala que me ama? O senhor não fala que tem filho, não tem filho preferido? Mas o outro lá, a outra de 17 anos está casando, Deus. Eu estou no 43, estou no caritó. A gente fica se comparando. Eu estou aqui, canto pra caramba. Ninguém me contrata. Agora o outro lá que canta mais ou menos, está na Som Livre. Que absurdo isso, Deus. E quem que a gente culpa? Deus. O câncer da avó do fulano você curou. O câncer do meu tio você não curou. Que Deus que é o Senhor? E a gente começa a culpar a Deus e alimentar ressentimentos contra Deus. E isso se derrama também nos nossos relacionamentos. A gente começa, se a gente não está de bem com Deus, se a gente não entende que Ele é o soberano, se a gente não entende que todas as coisas cooperam para o nosso bem, se a gente não entende que Deus dá a gente aquilo que a gente tem a capacidade de ter, e que mesmo quando Ele fala não, Ele está nos amando, se a gente não compreende esse amor curador na nossa vida, nós nos tornamos juízes dos nossos irmãos, nós assassinamos os nossos irmãos com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com a nossa indiferença. A gente coloca o irmão na geladeira, a gente esquece o irmão, a gente ignora o irmão. Fulano, ninguém aguenta ele, vou dar uma gelada nele. Imagina se Deus tratasse a gente assim. As aparências enganam. Todo mundo precisa de um abraço. Todo mundo precisa de perdão. Todo mundo precisa de ser amado. E eu volto a dizer, amor não é afinidade. Amor é você tratar o outro com a honra, com o respeito que você quer ser tratado. Será que os nossos relacionamentos estão caminhando para a profundidade, para a lealdade, para a verdade, para a transparência, para o perdão? Gente, não tem relacionamento saudável sem perdão. Todo relacionamento saudável tem um quebra-pau. Eu não acredito em relacionamento sem quebra-pau. Então, segura esses dois aí, que daqui a pouco vai quebrar um pau aí legal. Sabe por quê? Porque é a oportunidade de você fincar o pé na lealdade e falar assim, eu sou diferente de você, você está me talhando o sangue, mas eu vou permanecer. Porque eu te amo. Deus não desiste da gente quando a gente pisa na bola. E a gente não pode desistir do outro quando o outro pisa na bola, gente. Relacionamentos não são fáceis. Uma vez a gente estava num lugar, eu conheço uma menina, ela tem um temperamento bem difícil. Sabe essa pessoa que critica tudo? Ela é assim. E aí um dia a gente estava, a gente ia gravar uma coisa juntos, um grupo de mulheres, e ela estava no meio desse grupo de mulheres. E aí chegou a figurinista com as roupas de todas nós. E eu olhava as roupas, nossa, que roupa linda. Ai, essa eu amei. Ai, amei essa, olha a cor dessa. E ela ficava me olhando. E ela era muito mal-humorada. E ela olhou e falou assim, não gostei dessa, essa é ridícula. Ai, Helena, você ama tudo. A vontade que dava, assim, a Eva dentro de mim falava, tá com a mão na cara dela. Mas aí Jesus dentro de mim falou mais alto, amo mesmo, amo inclusive você. Vem cá, juntei ela, ela é menor do que eu. Abracei ela, beijei a cabeça dela. Amo você. Você me talha o sangue, mas eu te amo. Gente, literalmente, ela estava toda rígida. Assim, eu abracei ela não me abraçou de volta. Eu abracei e comecei a beijar. Te amo, você me talha o sangue, mas eu te amo assim mesmo. Ela foi derramando, ela foi desmanchando. Aí quando eu olhei para a cara dela, desmontei ela. Até eu fiquei surpresa com a reação dela, porque eu pensei, agora que ela vai me sacar a mão na cara. Tem gente, ninguém é do jeito que é de graça, gente. A gente não sabe as feridas que o outro carrega dentro de si. Quando você conhece uma pessoa difícil, uma pessoa dura, uma pessoa grosseira, você pode ter certeza, ela não é assim à toa. Tem uma história por detrás. Quando você entra num presídio e vai conversar com aquelas mulheres, o que você fez? Eu matei. O que você fez? Eu roubei. O que você fez? Eu me envolvi no tráfico de drogas. Ok. Gente, 99% das mulheres, como é que foi sua vida? Minha vida? Como assim? Sua infância.
Ah, que infância. Minha mãe se matou, eu tinha 2 anos, meu pai se tornou alcoólatra. Tem uma história. Tem um histórico. Raríssimas pessoas deu a doida, raríssimas. A maioria foi uma história construída, uma história de dor, uma história de abandono, uma história de vida muito dura, ou uma história de muitas facilidades. Os pais se tornaram omissos, se preocuparam mais com as carreiras, com a própria vida, abandonaram os filhos, encheram de coisas, mas não deram presença, não deram limite, não deram correção. É abandono do mesmo jeito. Tem um histórico por trás. Ninguém fere o outro à toa. Normalmente, quem é muito ferido, acaba ferindo. Nós estamos aqui para ser resposta. Nós fomos alcançados pela graça do Senhor, para manifestar a graça do Senhor. O amor que nós recebemos é para passar por nós e ser estendido ao próximo. Por isso que ama o Senhor de todo o teu coração, de toda a alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E ama o teu próximo como a ti mesmo. Ama como você gosta de ser amado. Trata como você gosta de ser tratado. Considera como você gosta de ser considerado. Passa adiante o bem que o Senhor fez a você e faz a você. Todas as manhãs as misericórdias dele se renovam. Então por que a gente fica alimentando rancor, ressentimento? Feche os seus olhos. Talvez você tenha uma pessoa difícil na sua trajetória. Sua irmã, sua mãe, sua sogra. Pessoas que não são crentes, que se tornam uma pedra no seu sapato. Eu vejo nessas pessoas o potencial para serem alcançadas. Quanto mais difícil a pessoa é, mais amada, gente, mais amada por Deus ela é. Mais Deus quer alcançar essa vida, para transformar essa vida. Quando eu vejo Jesus convidando Zaqueu. Zaqueu, desce daí, eu vou comer na sua casa hoje. Zaqueu era ladrão, um traidor do povo. Trabalhava a favor de Roma. No entanto, Jesus, depois que comeu com aquele homem, ele restituiu tudo que roubou. Deus quer fazer de nós portadores de boas novas. E mais do que sermos portadores do evangelho falado, o Senhor quer nos tornar portadores do evangelho expresso em atitudes. Não se engane pelas aparências. Tem uma pessoa difícil na sua vida. Lembra aí de quem que é a pedra no seu sapato. Você consegue lembrar? Daquela pessoa que é difícil de amar. Daquela pessoa que te apurrinha, te persegue, te maltrata. Responda com amor. Trate com consideração. E comece a orar por ela. Comece a orar, mas não aquela oração que a gente faz. Oh Deus, frita ele, pega ele. Não é a oração da vingança. É a oração da misericórdia. A mesma misericórdia que você quer que Deus tenha de você, clame essa misericórdia pela pessoa que te persegue, que te humilha, que te maltrata. Ora pelo seu patrão. Ora pela sua sogra. Ora pela sua nora. Ora pelo seu genro. Pelo seu pai. Helena, mas meu pai foi tão duro. Às vezes foi só o que ele aprendeu, foi só o que ele recebeu. Sempre atrás de um coração duro
tem uma história que você não conhece. Às vezes você vê uma pessoa tão segura, tão arrogante, com o nariz tão empinado, que tem que exibir todos os suas conquistas. Quando você vai conhecer um pouquinho, você vai ver que é um grande inseguro. Uma pessoa que precisa se esconder atrás das suas conquistas, dos seus bens, para sentir que tem algum valor. Eu conheço tantas pessoas assim. Deus vê o coração. Deus conhece a história de cada um. Nós não. Por isso que ele diz que nós não estamos aptos a julgar. E disse que com a mesma medida que nós medirmos, nós também seremos medidos. Podia ter sido tudo diferente na história de Caim. Se ele admitisse sua raiva, sua dor, seu sentimento de inferioridade em relação ao seu irmão. Se ele buscasse a cura, se ele buscasse respostas de Deus, ele teria tomado outras atitudes. Talvez teria sido curado. Poderia ter se tornado o melhor amigo de Abel. A escolha é sua. Continuar matando pessoas? Ou se tornar a solução? Portador de boas novas. Não deixe as aparências te enganarem. Olhe com os olhos da fé e da obediência. Deus nos viu redimidos quando nós ainda não éramos. Deus nos viu curados e restaurados quando nós ainda nem o conhecíamos. Que Ele coloque em você e em mim esse olhar compassivo, misericordioso, amoroso, sempre dando ao outro o benefício da dúvida, porque todos nós somos feitos do mesmo material. Todos nós temos dias ruins. Todos nós cometemos equívocos. Precipitados, metemos os pés pelas mãos, muitas vezes. A mesma misericórdia que eu quero receber é a mesma que eu devo conceder. Amém? Ajuda-nos, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a amar o nosso irmão. Ensina-nos a ser a resposta. Dá-nos um coração como o teu, Senhor. Dá-nos um coração como o teu, Senhor. Dá-nos um coração como o teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração
disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. É a nossa oração nessa noite, Senhor. Nos dê um coração igual ao teu. Nos dê um olhar como o teu. Alarga o nosso coração, Senhor. Nos ensina a tua compaixão. Nos ensina a amar. Que o nosso coração seja dilatado pelo teu Espírito. E que o Senhor nos dê um olhar que vá além das aparências. Nos dê um coração sensível à necessidade daqueles que moram conosco, daqueles que estão debaixo do mesmo teto. Nos dê um coração sensível àquelas pessoas que o Senhor colocou na nossa jornada, na nossa trajetória. Tira os nossos olhos, Senhor, do egoísmo, do individualismo. E que através de nós o teu amor seja expandido e alcance os mais necessitados. Nos dá atenção, Senhor, percepção daqueles que estão sendo levados por Satanás a decisões tão tristes, a lugares tão sombrios. Que o Senhor nos dê um coração como o teu, disposto a obedecer, disposto a cumprir a tua vontade, a amar e a perdoar, exatamente como somos amados e perdoados pelo Senhor. Ensina-nos, em nome de Jesus. Amém e amém.